Ministro Pazuello diz que a vacinação contra a Covid deve iniciar imediatamente após a aprovação da Anvisa. Começa nesta semana a produção da vacina russa no Brasil e primeiras doses serão exportadas. Há mais de um século no Brasil, montadora Ford encerra a produção no país e milhares serão desligados. Banco do Brasil anuncia programa de demissão voluntária com o fechamento de mais de 100 agências. Belo Horizonte entra em novo lockdown em meio a protestos de comerciantes. Brasil registra menos de 500 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. OMS alerta que a imunidade coletiva contra a Covid não será alcançada este ano. Lojistas apostam nas liquidações de início de ano para aquecer as vendas prejudicadas pela pandemia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A fabricante automotiva Ford anunciou hoje que vai encerrar a produção de veículos em suas fábricas no Brasil em razão da crise gerada pela pandemia que atingiu severamente a montadora. Aproximadamente 5.000 empregos serão afetados no Brasil e na Argentina. Apesar de sofrer ajustes, o país vizinho vai continuar produzindo veículos. A empresa, que está há mais de um século no Brasil, irá fechar as fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, interior de São Paulo, e ainda uma unidade em Horizonte, no Ceará, que fabrica jipes da bandeira Troller. A medida deve afetar 5.000 trabalhadores. A empresa manterá somente o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o campo de provas em Tatuí e sua sede regional em São Paulo. O presidente da Ford, Jim Farley, disse que a empresa sabia que eram ações muito difíceis, mas necessárias para a criação de um negócio saudável e sustentável. Em comunicado divulgado para a imprensa, a fabricante diz que a decisão foi tomada à medida em que a pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. A empresa, que fechou 2020 como a quinta que mais vendeu carros no país, com 7,14% do mercado, continuará comercializando produtos no Brasil. Eles serão importados principalmente da Argentina e do Uruguai. Será mantida por alguns meses a produção de peças para suprir o estoque de pós-venda. De acordo com a Ford, o fechamento das fábricas no Brasil é mais um passo de seu processo de reestruturação global. No Brasil, o primeiro passo da reestruturação em 2019 foi o encerramento da produção da fábrica de São Bernardo do Campo, depois de 52 anos. Em outubro, foi concluída a venda da fábrica para uma construtora. O governo da Bahia lamentou o fechamento das fábricas da empresa e disse que já procura a embaixada da China para sondar investidores para assumir o negócio no estado. A decisão da Ford foi informada ao governador Rui Costa durante reunião virtual com representantes da empresa nesta segunda-feira. Em nota, o Ministério da Economia disse lamentar a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no país. De acordo com a pasta, o anúncio da montadora reforça a necessidade de uma rápida implementação de medidas para melhorar o ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. O Banco do Brasil anunciou hoje um programa de demissão voluntária com o fechamento de agências. É mais um efeito da evolução do mundo digital no mercado financeiro do país. O Banco do Brasil espera fechar de fevereiro a junho mais de 360 agências, postos de atendimento e escritórios. 114 são agências que estão sendo substituídas pelos meios eletrônicos. A medida deverá representar, até fevereiro, a dispensa de mais de 5.000 bancários, uma das categorias mais atingidas pela evolução tecnológica. Em 1990, o Brasil tinha mais de 730.000 bancários. Quase 30 anos depois,
o número caiu para 450 mil e as dispensas não pararam. E a explicação é fácil de encontrar na casa de qualquer pessoa. É cada vez mais comum pagar contas, transferir dinheiro, pedir empréstimo ou fazer investimentos pelo telefone celular. A última pesquisa da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, revelou que das quase 90 bilhões de operações financeiras feitas 2 anos atrás, quase 39,5 bilhões foram pelo celular. Nem 6 bilhões aconteceram dentro da agência. Muitas pessoas ainda não confiam nos sistemas digitais e ouvem muitas notícias sobre golpes. É por isso que os investimentos em segurança são cada vez maiores. Hoje, no Brasil e no mundo, os governos são os que mais gastam para aprimorar mecanismos que permitam a qualquer pessoa resolver problemas de modo virtual. No segundo lugar são os bancos. No caso do Banco do Brasil, o programa para demitir funcionários deverá representar uma economia anual de 350 milhões de reais. E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, no maior nível desde o dia 5 de novembro. A moeda norte-americana subiu 1,69% e encerrou o dia cotada a R$ 5,503 na venda. A Anvisa analisa 2 pedidos de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, em visita a Manaus, o ministro da Saúde disse que a vacinação deve começar poucos dias após a aprovação do imunizante. As doses da vacina contra a Covid-19 serão distribuídas a todos os estados em até 3 dias após a aprovação do imunizante pela Anvisa. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em agenda no estado do Amazonas nesta segunda-feira. A visita à capital, Manaus, foi para lançar ações de enfrentamento à pandemia no estado. A população do Amazonas enfrenta muitos novos casos de Covid-19 e o serviço público de saúde está colapsando. Para garantir o pleno atendimento dos doentes, o Ministério da Saúde enviou 131 ventiladores pulmonares e 1.500 cilindros de oxigênio, além de outros suportes e recursos para ajudar a enfrentar o momento. O ministro da Saúde reforçou que a vacinação será simultânea e nenhum estado poderá começar a imunização antes do início do Plano Nacional. Pazuello destacou ainda que o Instituto Butantan não possui contratos de venda da vacina com estados ou municípios, apenas com o governo federal. Só existe um contrato com o Butantan, o nosso, e é de exclusividade. Todas as vacinas importadas ou produzidas, compradas pelo Butantan, irão para o SUS, para o PNI. Pazuello voltou a dizer que o Brasil já tem contratado 354 milhões de doses de vacina e informou que fez um memorando de entendimento de 50 milhões de doses da vacina Sputnik. Quando o processo de aprovação do imunizante estiver mais avançado, o Ministério da Saúde pretende fazer a compra. A vacina russa começará a ser produzida no Distrito Federal esta semana em uma das 8 fábricas da União Química no Brasil. Nesta segunda-feira, representantes da farmacêutica foram até a Rússia acertar detalhes da produção do imunizante, que, por hora, será vendido apenas para países da América Latina, já que não há aprovação para uso no Brasil ainda. A União Química firmou uma parceria com o Fundo Soberano da Rússia, o RDIF, do governo russo, juntamente com o Centro Gamaleya, que é o Centro de Pesquisas em Epidemiologia da Rússia, que desenvolveu a vacina Sputnik V, a primeira vacina registrada no mundo e com uma eficiência de 91,4%. Vários países do mundo inteiro, como além da Rússia, Bielorrússia, Sérvia, Algéria, Argentina, que próximo, Bolívia, já autorizaram, já estão imunizando a sua população com a Sputnik V. Aqui no Brasil, de acordo com as regras da Anvisa, já enviamos o protocolo para que a gente possa iniciar os testes clínicos terceira fase. Entretanto,
A União Química vai produzir vacinas prioritariamente, é claro, e esse é o nosso objetivo para o Brasil, mas também vamos exportar vacinas para a América Latina. Esse é o acordo que fizemos com o governo da Rússia. Os 2 primeiros pedidos de uso emergencial de vacina contra a Covid-19 no Brasil foram feitos na última sexta-feira. A Fiocruz pediu autorização para usar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que devem chegar da Índia ainda este mês ao Brasil. Após o pedido, novos documentos foram solicitados pela Anvisa à Fiocruz. Os dados já foram apresentados e estão sob análise. O Instituto Butantan fez o requerimento do uso emergencial da Coronavac, mas a Anvisa aguarda agora detalhes sobre a eficácia da vacina. Enquanto isso, o Ministério da Saúde foi notificado por autoridades japonesas que 4 viajantes que saíram do Brasil chegaram a Tóquio infectados com uma nova cepa do coronavírus. Segundo o relato das autoridades internacionais, os passageiros chegaram a Tóquio no dia 2 de janeiro, após uma temporada no Amazonas. Eles estão em quarentena no aeroporto da capital japonesa. 12 mutações da nova variante já foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul. Inclusive, com o intuito de impedir a circulação dessa variante, os voos internacionais provenientes ou com passagem pelo Reino Unido estão proibidos de entrar no Brasil. Brasileiros que estiverem naquele país podem retornar desde que façam quarentena de 14 dias. Já estrangeiros que passaram pelo Reino Unido nas últimas 2 semanas não podem vir para cá. O Ministério da Saúde adiou a reunião com governadores que estava marcada para amanhã para debater o cronograma do Plano Nacional de Imunização. A justificativa, segundo informou o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, é que ainda não há possibilidade de se definir uma data para o início da vacinação. O Instituto Butantan promete apresentar amanhã os dados da eficácia global da vacina Coronavac no Brasil. A eficácia global aponta a capacidade de proteção da vacina em todos os casos. Os dados de eficiência global da Coronavac já estão em posse do Butantan e da Anvisa. Na semana passada, o Instituto disse que a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% para casos graves e moderados, protegendo contra mortes e complicações mais severas da doença. Mas a eficácia global da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que aponta a capacidade de proteção em todos os casos, ainda não foi divulgada. Na Indonésia, dados preliminares de testes da fase 3 mostraram uma eficácia de 65,3% para a Coronavac. E o país já aprovou o uso emergencial da vacina chinesa. Já na Turquia, a eficácia, também em caráter preliminar, foi de 91,25%. O imunizante não apresentou nenhum motivo de preocupação com relação à segurança. A Inglaterra abriu 7 grandes centros de vacinação. A iniciativa faz parte dos esforços para conter a disseminação da nova cepa que está sobrecarregando os hospitais. O Reino Unido é o mais afetado da Europa e vem enfrentando um aumento dos casos. Montados em estádios de futebol e uma pista de corrida de cavalos, os centros estão localizados em cidades como Londres, Newcastle, Manchester e Bristol, que recebeu a visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. É uma corrida contra o tempo, porque vemos a ameaça que nosso sistema de saúde enfrenta. A pressão, a demanda em unidades de terapia intensiva, a pressão por leitos ventilados, até mesmo a falta de oxigênio em alguns lugares. E temos que nos concentrar no que todos nós precisamos fazer juntos para combater a doença. Cada centro deve vacinar milhares de pessoas por semana. Novas instalações serão adicionadas em breve, incluindo farmácias que começarão a oferecer a vacina ainda esta semana. O governo espera receber doses suficientes para mais de 12 milhões dos 56 milhões de ingleses até meados de fevereiro. Começando com as pessoas com mais de 80 anos de idade e com os profissionais da saúde, mais de 1.200.000 pessoas já foram vacinadas na Inglaterra e mais de 1,5 milhão em todo o Reino Unido. O país tem enfrentado uma onda avassaladora de infecções desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa de coronavírus aparentemente muito mais transmissível do que as anteriores.
Os hospitais estão à beira da saturação e as 4 nações que compõem o país, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, se encontram em confinamento total pela 3ª vez. A Índia, segundo o país mais populoso do mundo, se prepara para começar a vacinar a população contra a Covid-19. O país pretende vacinar até julho cerca de 300 milhões de pessoas. A Índia é o segundo país com mais casos confirmados da doença, com mais de 10 milhões, ainda que a taxa de mortalidade seja uma das mais baixas do mundo. Made in India vaccine. Discutimos extensivamente a maior campanha de vacinação do mundo e a nossa vacina contra o coronavírus feita na Índia com todos os funcionários. Nossa prioridade é vacinar todos os trabalhadores da saúde do nosso país. O governo autorizou o uso de 2 vacinas que requerem armazenamento refrigerado ininterrupto: Covishield da AstraZeneca e da Universidade de Oxford e Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech. A baixa qualidade da rede rodoviária, o sucateamento do sistema de saúde, a instabilidade das redes de comunicação e o ceticismo alimentado por notícias falsas nas redes sociais se colocam como os principais desafios. E veja a seguir, Belo Horizonte entra em novo lockdown. E veja também, Partido Democrata apresenta pedido de impeachment do presidente americano Donald Trump. Começou a valer o fechamento de todos os serviços que não forem essenciais na cidade de Belo Horizonte. E justamente no mesmo dia, a taxa de ocupação de leitos de UTI bateu um novo recorde. É a maior taxa desde agosto de 2020. Apesar de estarmos a 11 dias de 2021, a cidade já bateu o 4º recorde do ano da taxa de ocupação de leitos. E mesmo em alerta vermelho, houve manifestação em frente à prefeitura. Desde o início da pandemia, só a capital mineira tem mais de 70 mil pessoas infectadas e quase 2 mil mortes por Covid-19. Quantidades usadas como um dos termômetros principais para determinar o fechamento de todo o serviço não essencial na cidade, que começou nesta segunda-feira. Até o momento, levando em conta hospitais públicos e privados, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em alerta vermelho, com 86,5%. Para se ter uma ideia do grau de infecção, só para o retorno das aulas, a taxa de incidência de Covid-19 tem que estar em 20 por 100 mil habitantes. Agora, BH está em 263,4 por 100 mil habitantes. Já o estado de Minas Gerais apresenta uma curva de casos em crescimento, com alta de 65% em relação a 14 dias atrás. Porcentagem recorde. Já a média de mortes no estado atualmente está em 96 por dia, aumento de 89% comparado ao dia 29 de dezembro, que estava em 51. Por causa do decreto de lockdown, comerciantes e donos de academias protestaram entre 10 horas e meio-dia e meia desta segunda-feira em frente à Prefeitura de Belo Horizonte contra a decisão do prefeito Alexandre Calil. Os manifestantes ocuparam a Avenida Afonso Pena, que ficou fechada nos 2 sentidos por mais de 1 hora. De acordo com a Prefeitura, 84% das empresas ativas instaladas na capital têm autorização para continuar funcionando, que equivale a 156.958 empresas, e disse que para garantir o cumprimento do decreto municipal, continuará com as ações planejadas. Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas podem ser interditados e multados no valor de R$ 18.359,66. Em nota, a Prefeitura lamenta os impactos que vêm sendo causados pela pandemia nas diferentes atividades econômicas e destaca que sempre manteve diálogo com esses setores para construir conjuntamente alternativas e soluções para a redução de danos. O Procon de São Paulo anunciou hoje que vai entrar com uma ação civil pública para suspender ou reduzir os reajustes dos planos de saúde. A iniciativa será feita em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado.
Para subsidiar a ação judicial, o PROCON está solicitando aos consumidores que tiveram reajustes abusivos a registrar uma reclamação no órgão. No ano passado, as operadoras foram notificadas pelo PROCON a apresentar os resultados do que é gasto e usado, mostrando o aumento de custos que justificaria os reajustes das mensalidades dos planos. Algumas empresas chegaram a ser multadas por não divulgar essas informações. Em agosto do ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão dos reajustes em 2020 em razão da pandemia do coronavírus. A reguladora permitiu, no entanto, que os reajustes pudessem começar a ser aplicados a partir de janeiro de 2021. O percentual máximo de reajuste dos planos individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656 de 98 está definido em 8,14% e é válido para o período de maio de 2020 a abril de 2021, segundo a decisão da ANS. Pedir empréstimo ficou mais caro. Em dezembro, mesmo com a taxa básica de juros a 2% ao ano, um empréstimo pessoal nos bancos subiu para 3,14% ao mês, o que dá 45% ao ano. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, os bancos já estavam se prevenindo contra problemas como o desemprego e a Covid. É por isso que os juros do cartão de crédito somam 252% ao ano e o cheque especial 125%. Preso na fronteira do Brasil com o Paraguai, um líder de uma facção criminosa brasileira detido em uma prisão em Ponta Porã, criminosos invadiram a delegacia na tentativa de resgatar o preso, mas não conseguiram. O policiamento no local está reforçado. Este homem é Giovanni Barbosa da Silva, identificado pela polícia como líder de uma facção criminosa brasileira atuante no Paraguai. Ele foi preso na noite de sábado após uma operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Nacional Paraguaia. O criminoso, que seria conhecido como Bonitão e Coringa, foi levado para a delegacia do Departamento de Investigações da Polícia Nacional, em Pedro Juan Cabaleiro. Na casa onde ele foi preso, os policiais apreenderam uma caminhonete, um fuzil com carregador e celulares. Poucas horas depois da prisão, homens armados tentaram resgatar Giovanni de dentro da delegacia. De acordo com informações da polícia paraguaia, um grupo de homens encapuzados invadiu a delegacia, onde o líder da facção estava detido. Eles teriam chegado em 3 carros e estavam armados com fuzis. Houve uma intensa troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Apesar do ataque, os policiais conseguiram reverter a situação e evitar o resgate do criminoso. Nas paredes da delegacia ficaram as marcas da troca de tiros e dezenas de projéteis de munição foram recolhidos pelos policiais. Moradores da região ficaram apavorados. Contra Giovanni havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, tráfico de armas e organização criminosa, expedido pela Justiça Brasileira na Primeira Vara Federal de Ponta Porã. Ainda neste domingo, o presidente do Paraguai, Mário Hábito Benítez, determinou a imediata expulsão do criminoso, que foi encaminhado e entregue para a Polícia Federal do Brasil. Nesta segunda-feira, a Unidade Especial Antinarcóticos e de Investigações da Polícia Nacional Paraguaia recebeu reforços de homens que deverão atuar na contenção de possíveis novos ataques em represália à prisão do líder da facção criminosa brasileira. Os policiais irão se concentrar principalmente na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. O presidente Bolsonaro disse hoje que está preparando decretos para facilitar a venda de armas de fogo no Brasil. Durante conversa com apoiadores perto do Palácio do Planalto, a intenção é beneficiar grupos de colecionadores, atiradores e caçadores. Jair Bolsonaro disse que no ano passado a venda de armas aumentou mais de 90%, mas, segundo ele, ainda é pouco. O cidadão de bem, segundo suas próprias palavras, há muito tempo foi desarmado. Os democratas deram hoje o primeiro passo para a abertura formal de um segundo processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O magnata é acusado de ter incitado a violência no Capitólio semana passada. Ao mesmo tempo, os democratas que controlam a maioria na Câmara introduziram outra resolução pedindo ao vice-presidente Mike Pence que destituísse Donald Trump do cargo, invocando a 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Os republicanos bloquearam a resolução e foram criticados por Nancy Pelosi. A líder democrata na Câmara dos Representantes acusou os membros do partido rival de colocarem os Estados Unidos em perigo ao bloquear ações para destituir Donald Trump da presidência imediatamente. A movimentação pela destituição ocorre a poucos dias de Trump deixar a Casa Branca e o presidente eleito Joe Biden tomar posse no dia 20 de janeiro. Trump sofreu um primeiro processo de impeachment pela Câmara em dezembro de 2019 e agora corre o risco de ser o primeiro presidente a sofrer 2 acusações. A rede social Parler, muito usada por seguidores do presidente americano Donald Trump, não está mais disponível desde a madrugada desta segunda-feira. A medida ocorreu horas depois da Amazon retirar o acesso a seus servidores por causa das persistentes mensagens de incitação à violência carregadas na plataforma. Os gigantes da tecnologia Apple e Google já haviam retirado a rede social de suas plataformas de download devido à proliferação de ameaças de violência e atividades ilegais. O cancelamento ocorreu depois que um grupo de simpatizantes do presidente dos Estados Unidos invadiu o Capitólio na semana passada. Parler se tornou rapidamente o aplicativo mais buscado na plataforma de downloads da Apple nos Estados Unidos, assim que o Twitter decidiu eliminar permanentemente a conta de Trump. Outras redes sociais também suspenderam a conta do magnata. No domingo, antes que fosse tirada do ar, o presidente Jair Bolsonaro convidou seus seguidores no Instagram a se unirem ao Parler. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, imunidade coletiva contra a Covid não será alcançada este ano, diz OMS. Apesar do fato de que em muitos países as vacinas estão sendo administradas contra a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira que a imunidade coletiva não será alcançada este ano. Mais de 50 países já vacinam a população contra o novo coronavírus e dezenas se preparam para fazer o mesmo. Mas a imunidade coletiva não vai ocorrer este ano no planeta. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. Também chamada de efeito rebanho, a imunidade coletiva é obtida quando parte significativa de uma população fica imune a essa doença. Nesta segunda-feira, a cientista-chefe da OMS alertou que o mundo não vai atingir nenhum tipo de imunidade populacional em 2021. Por isso, na entrevista coletiva em Genebra, Soumya Swaminathan insistiu na necessidade de manter as medidas de higiene, distanciamento e uso de máscara para conter a epidemia de Covid-19. Apesar da advertência, a pesquisadora exaltou a façanha dos cientistas ao desenvolver várias vacinas em menos de um ano após o aparecimento da doença na China. De acordo com a indiana, leva tempo aumentar a produção de doses e a imunização vai abranger bilhões de pessoas por todos os continentes. Um ano após a primeira morte confirmada causada pelo coronavírus, a pandemia se acelera em todo o mundo. Nesta semana, uma equipe da OMS chegará à China para tentar desvendar o surgimento do vírus. O mercado de Wuhan, apontado como o primeiro grande foco do novo coronavírus, segue fechado um ano após a primeira morte confirmada pela doença. Quando o governo relatou a epidemia naquela época, o povo de Wuhan não prestou muita atenção, porque era o começo. É importante falar do aniversário, porque isso pode lembrar o povo de Wuhan e todos os chineses de aumentar a conscientização sobre a epidemia. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde finalmente chegará à China nesta semana para iniciar a investigação sobre a origem do vírus. Acusado de tentar bloquear a investigação, o governo chinês confirmou que os 10 especialistas da OMS chegarão na quinta-feira para realizar investigações conjuntas com cientistas chineses.
A missão de investigação na China é altamente esperada no nível político, já que o custo humano e econômico da pandemia gerou raiva e frustração em todo o mundo. No total, quase 2 milhões de pessoas morreram e mais de 90 milhões já foram infectadas. Na Europa, o número de infecções continua aumentando. A chanceler alemã Angela Merkel alertou que a fase mais difícil da pandemia ocorrerá nas próximas semanas. E o Reino Unido acelerou o combate ao vírus, abrindo novos centros de vacinação. A Boeing foi acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspirar para cometer fraude por não ter fornecido todas as informações sobre a aprovação do avião modelo 737 MAX. O modelo de avião sofreu 2 acidentes fatais, pela Lion Air em outubro de 2018 e pela Ethiopian Airlines em março de 2019. A Boeing concordou em pagar mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares para encerrar alguns processos. Entre eles, uma multa criminal de 234 milhões de dólares, 1 bilhão e 700 milhões de dólares para clientes e 500 milhões de dólares para um fundo de indenização para os parentes das vítimas dos acidentes. O acordo entre as autoridades e a empresa responsabiliza a Boeing pela conduta criminosa de funcionários que, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, preferiram os lucros, ocultando informações importantes sobre o uso das aeronaves 737 MAX e tentando encobrir sua fraude. Segundo o documento, a empresa admitiu que 2 de seus funcionários enganaram a Autoridade de Aviação dos Estados Unidos, encarregada de avaliar a segurança da aeronave sujeita a um programa de voo relacionado com os 2 acidentes. Os documentos posteriormente emitidos pela agência de aviação não continham informações essenciais sobre o software, que, portanto, não foi incluído nos manuais para pilotos e monitores. O 737 MAX foi liberado para voltar a voar em novembro nos Estados Unidos e logo depois em outros países. E tem também o soro equino, hiperimune, desenvolvido por cientistas argentinos para o tratamento da Covid-19, que já está disponível para uso hospitalar e por organizações de saúde do país sul-americano. Organizações de saúde do país sul-americano também vão ter acesso ao medicamento. O estudo clínico do soro começou em setembro em pacientes de 18 hospitais que desenvolveram a doença nas formas moderada a grave. De acordo com a Imunova, laboratório onde o soro foi desenvolvido, o medicamento é indicado para pacientes que pioram sem desenvolver a própria resposta imunológica a tempo. O fornecimento de anticorpos pela imunoterapia passiva impede a proliferação viral e dá ao paciente tempo para desenvolver as próprias defesas, evitando a inflamação respiratória generalizada causada pela doença. O tratamento é baseado em anticorpos policlonais equinos, obtidos pela injeção de uma proteína recombinante do SARS-CoV-2 nos cavalos. A proteína é inócua para os animais, mas faz com que gerem uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes. O medicamento apresentou resultados positivos na redução da mortalidade em cerca de 45%. A Argentina registra mais de 1.700.000 casos de coronavírus, com quase 44.500 mortes, em uma população de 44 milhões. E agora um pouco de futebol. Irritado com a anulação de um pênalti nos minutos finais da derrota por 1-0 para o Palmeiras no último sábado, o Sport enviou um ofício à CBF com uma série de pedidos, como a solicitação da anulação da partida e o fim do uso do VAR em jogos do Campeonato Brasileiro. De acordo com o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é possível requerer a anulação da partida em razão do descumprimento das regras. O último lance, reivindicado pelo Sport, aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. O árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, sinalizou pênalti a favor do rubro-negro por uma mão de Rony na área, mas terminou anulando a marcação após checagem do vídeo. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E ainda, lojistas apostam nas liquidações para aquecer as vendas neste ano. As promoções do mês de janeiro sempre ajudaram a movimentar o comércio e nesse ano os lojistas apostam nas liquidações para aquecer o ritmo de vendas.
prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. Em algumas lojas, os descontos podem chegar a 70%. Não tem olho que não brilhe com essa palavrinha, liquidação. Em muitas vitrines já tem produtos mais baratos, 30%, 50% e até 70% de desconto. Janeiro é o mês das liquidações e nesse ano, mais do que nunca, os lojistas estão apostando nas promoções para atrair os clientes, já que as vendas no fim do ano não foram bem como eles esperavam. Nessa loja no Bom Retiro, um dos principais centros de compras de São Paulo, as promoções podem chegar a até 50%. Oportunidade dos lojistas de vender as peças que estão paradas no estoque desde o fim do ano passado. Final do ano, né, o pessoal que não consegue vender, eles ficam com o estoque parado e como moda é um produto assim, vamos dizer, perecível, querendo ou não, eles têm que fazer promoção no comecinho de janeiro para sustentar o caixa, para conseguir também sustentar a produção, para poder vir com as novidades, né? Em janeiro já entra 30% praticamente em quase toda a loja e algumas peças selecionadas também de coleção atual. Em São Paulo, a Associação Comercial prepara a Sampa Week entre os dias 23 e 31 de janeiro na capital, que deve ajudar a movimentar a economia, principalmente o comércio. Mais de 20 mil lojas vão participar do Saldão. A Associação Comercial estima um aumento de 4% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. Principalmente as de ruas, porque as de shopping sempre se organizam e conseguem fazer as promoções. Mas as de shopping também estão conosco nesse movimento. E agora, pela segunda vez, as lojas de ruas. Elas já participaram também na Semana Brasil e agora também, pela segunda vez, na Sampa Week, que vai ser no dia 23 a 31 de janeiro. Então, o consumidor aproveite e compre agora que ele vai realmente ter bons descontos. O resultado do ano passado foi um resultado muito bom nessa semana e nós temos aí a expectativa que nós vamos ter um melhor ano em relação ao ano passado. Quem não gosta de promoção, né? Mas nada de se empolgar. A compra consciente sempre é o melhor negócio. Primeira coisa, tem que satisfazer uma necessidade minha e eu quero e vou utilizar aquele produto. Eu não vou comprar, olhar e falar, um dia eu vou usar. Não, um dia, hoje o dinheiro já não dá para falar um dia. Você compra, quando você tiver a necessidade, realmente você compra. Ah, mas pode estar mais alto. Então, se eu não estou precisando agora, eu não vou precisar no futuro. Satisfaça seu desejo de uma maneira satisfatória, quer dizer, compre aproveite, mas de forma racional. Eu quero aquele determinado bem ou determinado produto, porque eu quero ele está com preço bom. Então esse seria o primeiro passo, para evitar também de você sair comprando coisas que você não tem controle. A tempestade batizada de Filomena provocou fortes chuvas em outras regiões da Espanha. Ao menos 4 pessoas morreram. Com escolas, tribunais e museus fechados, neve acumulada nas calçadas, ruas e avenidas bloqueadas, Madrid e o centro da Espanha seguem paralisados. O país contabiliza os prejuízos 2 dias depois de uma histórica tempestade de neve. Quase 36 horas após o fim das chuvas, as mais volumosas em 50 anos, o grande perigo agora é o gelo, já que é esperado uma onda de frio no interior do país nesta semana. Na capital, ainda que militares tenham liberado alguns eixos centrais, a maioria das ruas continua apresentando dificuldades para transitar, com até meio metro de neve em muitas delas. Autoridades pediram aos moradores que evitem qualquer deslocamento desnecessário. E chegou o momento de fé e esperança, na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Acompanhe o ensinamento desse versículo com o missionário Soares. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ele estava falando sobre a figueira que ele tinha amaldiçoado. Ele deu 5 passos da vitória. Mas mesmo 5 passos já era um resumo, ele ainda fez um resumo maior ainda. Diz, por isso eu vos digo que tudo que pedirdes. Essa palavra na Bíblia é o verbo aiteo no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, a não ser alguns capítulos de Mateus, que foi no aramaico.
O resto tudo foi grego. O grego dominava o mundo naquela época. Todo mundo chique, todo mundo pobre falava grego bom, a bênção foi estar nisso aí. Jesus falou assim, olha, tudo que vocês, aiteo no meu nome. Aiteo é um verbo que se traduz por várias coisas. Pedir também. Pedir é suplicar, né? Também. Mas também significa reivindicar. Então eu vou reivindicar de Deus o quê? A cura, a libertação, a bênção. O missionário diz que precisamos exigir a saída do mal. Eu vou exigir a saída do mal. Na verdade, eu digo que tudo que vocês exigirem no meu nome, eu aprendo na Bíblia que uma coisa não é para eu ter. O mal está em mim, por acaso, não. Eu assumo a autoridade, mando, meu irmão, minha irmã não aguenta muito tempo. E vamos à pergunta para o missionário responder. Por que é tão difícil uma pessoa vir para Jesus mesmo sendo conhecedor da palavra? Não é difícil não, irmão. A gente pensa que é fácil. Muitos que estão na igreja, eu tenho que falar uma verdade, não estão salvos não. Eles passaram para a igreja igual a pessoa passa a torcer para o Corinthians, depois, não, Corinthians, eu vou torcer para o São Paulo, não, vou torcer para o Palmeiras, vou torcer para o Santos. Não é isso não. Não é mudar de religião. Por isso que eu não prego contra a religião. O que eu vou ficar falando? Não, você tem que largar essa religião. Não quer saber de religião. Eu não quero saber de religião. Eu tenho que dar para você a palavra verdadeira. Você aprovou Deus? Você quer Deus? Você vai querer ser enganado? Sofrer para a eternidade? Não. Você vai ser salvo, aí Deus vai te direcionar na igreja que você deve frequentar e ali crescer na graça de Deus. E agora a mensagem final do missionário Soares na live de hoje. Por isso vos digo que tudo é tudo que pedirdes, reivindicardes, determinardes, exigirdes, expulsardes em meu nome, ou orando, que se ora em nome de Jesus, o que ele falou aqui? Crede que o recebeis. Você tem que crer que vai receber. A grande batalha sua não é mandar o mal embora, é você crer que aquilo que você mandar embora vai sair. Aí Jesus, crede que o tereis e tê-lo-eis. É palavra de quem sabe o que está falando. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.